Oi, gente. Acabamos de entrar ao vivo. Vamos lá. Então, olá, meu nome é Mariana, eu sou coordenadora de comunicação do GIF. Esse é o nosso primeiro Hangout, então a gente ainda está aprendendo. Esse Hangout, esse debate, essa conversa online, ela vai durar aproximadamente 45 minutos e o tema é transparência, que é uma das agendas estratégicas do GIF. Então, eu estou aqui com o André Degenschein, que é o secretário-geral do GIF. André, dá um oi aí. Olá, boa tarde a todos. E eu estou com o Eduardo... Gente, eu não sei. Ah, pronto. Então, olá. Pronto, espera só um minutinho. Voltamos. Agora eu estou com o Eduardo Sazzi, que é advogado, especialista no terceiro setor. Dá um oi, Sazzi. Olá, é um prazer estar com vocês aqui online. Legal. Então, assim, primeiro a gente vai começar essa conversa, acho que seria legal vocês ficarem sabendo que, assim, as perguntas vão pelo Twitter ou pelo próprio comentário no YouTube. Então, vocês comentam ali, a gente está vendo aqui as perguntas, a gente vai deixar para o final. E o nosso Twitter é @GIF. Além disso, se der algum problema de transmissão, que às vezes o YouTube dá umas falhas, é só dar o refresh, né, o F5, e esperar um pouquinho que ele volta a apresentar. E como eu falei, vai durar mais ou menos 45 minutos. Então, acho que para começar, né, esse Hangout é parte de uma estratégia maior que a gente tem de divulgação de uma publicação que a gente lançou recentemente, chama Desmistificando a Transparência de Investidores Sociais. E junto com essa publicação, a gente lançou alguns infográficos que vocês podem acessar ou pelo nosso site ou pelo ISU, que é uma rede social que a gente divulga os nossos infográficos. A gente teve várias ações pelo Facebook. Agora a gente vai ter esse debate online, além de outras coisas que a gente vai estender ao longo do ano. Então, eu acho que é legal a gente começar essa conversa perguntando para o André por que o GIF escolheu o tema de transparência como uma agenda estratégica. E aí, André, se você puder contar para a gente um pouquinho qual que é o cenário da transparência entre esses investidores sociais e por que a transparência é importante, né? Será que ela fortalece o investimento social? Bom, Mari, o tema da transparência está presente na agenda de investidores, de fundações, há bastante tempo, né? De uma forma mais estruturada, ou talvez nos últimos anos, a partir de 2010, quando o GIF construiu a visão de 10 anos, ele construiu essa visão olhando para 3 pilares fundamentais. Um era de relevância e legitimidade, o outro era de ampliação da diversidade no investimento social e da abrangência do investimento. Nesse pilar da relevância e legitimidade, um dos elementos era justamente a transparência. Reconhecendo que a ideia e a prática da transparência está fundamentalmente ligada à maneira pela qual organizações privadas que atuam na esfera pública se relacionam com a sociedade, dão visibilidade sobre aquilo que elas fazem, mostram, né, os resultados que elas estão conseguindo obter, dialogam com a sociedade nos temas relevantes nos quais elas têm interesse. Então, esse tema, há muito tempo, poderia até dizer desde a criação do GIF, é um tema importante na construção da legitimidade desse campo, né? Da legitimidade dentro do setor, com outras organizações, com a sociedade como um todo, e um elemento também de fortalecimento do próprio investimento. E aí, então, um pouco na conversa de hoje, a gente vai abordar, né, como a Marina já tinha antecipado, a questão da transparência, tendo como referência essa publicação que o GIF traduziu recentemente, que aborda a transparência tanto nos seus aspectos mais formais, né, de abertura, de dar informação, de dar visibilidade, como também da transparência no sentido mais relacional. Mais recentemente, o GIF, dentro do seu planejamento estratégico, construiu 8 agendas estratégicas, ou seja, 8 temas sobre os quais o GIF nos próximos anos vai se dedicar de forma mais enfática ou sistemática. E a transparência é um deles.
E é interessante olhar, quer dizer, o tema da transparência na filantropia ou no investimento social privado, ele é um tema que vem ganhando espaço no Brasil, e isso também vem acontecendo em outros países, principalmente países da América Latina, né? O Brasil, em termos de cultura de transparência, ou pelo menos a transparência nas fundações ou nos institutos de origem privada, ele tem uma história, um desenvolvimento bastante diferente do que aconteceu em outros países. Quando a gente olha a cultura americana, por exemplo, ela foi muito construída em cima da noção de transparência. Isso é algo que, para as fundações, por exemplo, é muito parte do seu DNA. Então, eles trabalham com padrões de abertura e transparência muito altos, né? E aí é até interessante que isso nem sempre foi assim, né? E tem a ver com o desenvolvimento do próprio campo. Então, nos Estados Unidos, no período do macartismo, as fundações eram muito questionadas por estarem apoiando os comunistas. E, diante disso, né, um dos grandes movimentos de transparência, de fortalecimento da posição das fundações na sociedade, foi de dizer que a melhor estratégia para as fundações seria ela ter glass pockets, ou seja, as fundações deveriam ter bolsos de vidro, da transparência absoluta para a sociedade sobre quanto elas gerem, para onde vai o recurso, o que elas fazem, porque essa é a melhor maneira de mostrar a credibilidade, a legitimidade, e inclusive colocar para o escrutínio público as ações empreendidas por essas organizações privadas. E é interessante olhar, no Brasil hoje, a gente vem também num contexto de ampliação dessa cultura de transparência, seja pela lei de acesso à informação, seja pelas discussões que se tem em torno da discussão sobre integridade e combate à corrupção. Então, de certa forma, a questão da transparência, a prática da transparência, vem ganhando mais espaço na agenda nacional. Então, o tema da transparência no investimento social está articulado a esse movimento mais abrangente. E aí, num sentido muito... eu olhando mais para como que as fundações, os institutos e as ONGs estão posicionados, né, nessa área da transparência. Quando a gente olha, né, e a gente mede tem alguns indicadores que a gente monitora através do Censo GIF, que é a pesquisa que o GIF faz a cada 2 anos, olhando, né, para a sua base de associados e entendendo como que esse investimento é estruturado. Quando a gente olha o tema da transparência, ele vem crescendo, né? Então, assim, a gente tem, nas respostas que a gente coleta do censo, quando a gente olha, por exemplo, 3 variáveis principais, que é organizações que publicam relatório, organizações que publicam seus balanços financeiros e organizações que publicam parecer da auditoria, né? Então, isso vem crescendo, né? Mas quando a gente busca essas informações diretamente, a gente vê que existe um gap entre o que elas declaram e o que de fato é verificado se você tenta achar essas informações no site. Então, o que isso mostra para a gente, né, de pelo menos um nível de leitura? O discurso da transparência está bastante instaurado, está presente, né, no dia a dia das organizações, mas a prática ainda está distante, né? Então, a gente decidiu desenvolver um conjunto de ações que tentem aproximar um pouco mais, elevar as práticas de transparência para que ela esteja mais próxima do discurso que existe sobre a transparência. Então, um pouco dessa maneira que a gente está lidando e desenvolvendo um conjunto de ações que tanto mostram o que a gente entende por transparência, buscando alargar um pouco o entendimento, ou seja, não é apenas abrir informações, isso é só o primeiro passo, né? Mas que é fundamental que também seja considerado e seja dada a devida relevância, e mostrando exemplos, instrumentos que favoreçam também a elevação dessas práticas para que a gente consiga, aos poucos, fazer desse setor mais transparente e que ele sirva também de referência para outras organizações também adotarem práticas nesse sentido. Legal, legal. E, Sazi, se você puder comentar um pouquinho também, essas organizações privadas que trabalham para o interesse público, qual que é essa tensão entre o público e o privado? Bem, veja, Mariana, quando a gente fala em transparência, nós estamos falando em prestação de contas. Em prestação de contas do quê? E prestação de contas para quem? São os 2 aspectos que nós temos que considerar aqui.
E quando a gente pensa na atenção do público e do privado, é justamente sobre isso. Que pessoas têm assim, o direito ou a expectativa de receber prestação de contas da minha entidade? E mesmo para essas pessoas que têm esse direito ou expectativa, que informação que eu tenho que dar? Tudo isso é um processo em construção, né? Se nós imaginarmos a sociedade como um todo, nós estamos num processo contínuo de ampliação de transparência, ampliação de informações sobre as pessoas, né? Vai desde as mídias sociais, do Facebook, onde as pessoas colocam tudo que elas comem, fazem, pensam, até as questões de que, por exemplo, hoje em dia as pessoas estão preocupadas em saber o nível de água da represa, estão preocupadas em saber quem foi atendido pelo ministro, se o assunto estava ou não estava na agenda, ou seja, o nível de transparência, o nível de exigência da sociedade por informações é muito grande. Então, se a gente pensasse hoje em quem deve receber, ou quem tem a expectativa de receber uma prestação de contas numa entidade privada sem fins lucrativos, eu poderia dizer que a sociedade como um todo. Não é só o Ministério Público, no caso das fundações, não é só o Ministério da Justiça, para quem é OCIP, ou utilidade pública, mas sim todas as pessoas têm essa expectativa. Claro que se aquela entidade recebe recurso público, isso não é só uma expectativa, isso é um dever, né? A entidade, pela lei de acesso à informação, é obrigada a dar essa prestação de contas. Então, aí nós estaremos numa situação de transparência como dever. Agora, qual é o tipo de informação que eu presto? Isso ainda está muito na dimensão financeira. Todas as legislações, e na maior parte das vezes as expectativas, elas decorrem apenas, elas se associam apenas com a divulgação dos balanços, né? Então, eu quero saber qual é o ativo, qual é o passivo, quais foram as receitas e despesas da entidade. Mas esses balanços, essas demonstrações financeiras, se nós olharmos para eles um pouco atentamente, nós vamos ver que eles não têm a capacidade de dar informação satisfatória sobre o que a entidade fez. Porque eles seguem padrões internacionais de denominação de contas. Então, despesa de pessoal está na linha de despesa de pessoal, mas eu não sei, por exemplo, quantas mulheres, quantos homens são empregados, se os salários são iguais, se existem pessoas afrodescendentes, né, deficientes físicos, isso não aparece no balanço. Da mesma forma que eu digo receitas de doações, eu não estou vendo se isso vem de pessoas físicas, se isso daí veio de grandes empresas, se é um dinheiro com carimbo, ou seja, com uma destinação específica ou não. Então, quer dizer, mesmo quando a gente tem a prestação de contas a divulgação do balanço da demonstração financeira, nós vamos ver que essas informações elas não são capazes de demonstrar realmente o que a entidade faz. E talvez, por hoje, nós já teríamos, então, uma necessidade de começar a discutir a qualidade da informação que as entidades oferecem. Por exemplo, quando nós olhamos na parte de relatório de atividades, e hoje eu diria que quem tem um site já está disposto a fazer prestação de contas. Essa é uma questão importante. Quando a entidade ela vai para a internet e coloca o seu site no ar, ela está assumindo uma postura de prestação de contas. Normalmente elas dizem qual é a sua missão, sua visão, né, seus objetivos estratégicos, seu endereço, quem são seus dirigentes, né, fotos de atividades, relatórios, tudo isso já está sendo colocado aí. Agora, a prestação de contas das falhas, eu acho que essa é a que ninguém está disposto a fazer ainda. Sim. Né? Ou seja, a prestação de contas de um resultado comparado com as metas iniciais da entidade. Esse eu acho que é o grande desafio, e esse é onde as entidades não querem tornar público, que para elas é uma informação privada. Os relatórios, em geral, só mostram sucesso, só mostram histórias bem-sucedidas. Né? Porque o sucesso, como diz o ditado, tem vários pais, o fracasso é órfão. Né? Então, na transparência, a mesma coisa. Né? O sucesso é alardeado, colocado na internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os fracassos, os equívocos de planejamento, os projetos que não lograram o êxito necessário, esses simplesmente são escondidos. Né? Então, eu acho que um pouco dessa tensão público-privado tem a ver com isso.
né? A minha capacidade de mostrar meu sucesso para todo mundo e esconder as situações ruins, né? É como as fotos do Facebook, né? As pessoas só mostram situações felizes, todo mundo né? vive muito bem, né? Comidas gostosas, lugares legais, momentos agradáveis, né? E as pessoas têm muito mais discrição em reportar situações ruins que elas passam, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio a considerar também. Tá, legal. Só dando a gente viu que entraram bastante gente agora, nos últimos 10 minutinhos, então só para dar uma retomada, a gente já está fazendo hangout com o Sazi e o André sobre transparência, e aí eu queria saber dos dois, acho que vocês podem comentar meio junto, por que tem tanta resistência para essa ampliação da transparência, né? Por que esse foco ele tem tanta resistência? Cara, acho que assim, normalmente, a resistência ela nem aparece de forma tão explícita. É difícil alguém trampar um discurso contra a transparência enfática, né? O que a gente tem, às vezes, é uma ou desvalorização, ou se coloca pouca relevância, ou às vezes cria subterfúgios. Então, uma coisa que a gente identifica com alguma frequência, que tem a ver com a questão que você colocou para o SAS inicialmente da relação do público e privado, que assim, de certa forma, é muito difícil alguém argumentar, quando a gente trata da questão pública ou de agentes ou órgãos públicos, que eles não devam ser transparentes, né? Então, quando a gente fala de transparência no Congresso, transparência no Executivo, nas tomadas de decisão, a gente tem o portal da transparência no governo federal, você tem uma cultura de transparência bastante sedimentada, né, e que cada vez mais se fortalece, como, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação. Inclusive, permite ao cidadão demandar informações do gestor público. Quando a gente olha para organizações privadas, muitas vezes se coloca um pouco a questão da transparência de forma mais subordinada, como dizendo assim, se isso é privado, diz respeito a um outro universo, que não é o universo público, não é o universo da política. Então, se o dinheiro é meu, eu criei a organização, eu faço o que eu quiser, eu presto contas na medida em que eu achar necessário, sim, porque, afinal de contas, eu não uso recurso público, eu não fui, não fui eleito, eu não tenho essa lógica, né, que está colocada. Então, assim, mesmo que eu preciso prestar contas e me preocupar com a transparência. Não devo a ninguém, né? Não devo a ninguém, né? E eu, assim, recentemente, num evento, eu ouvi de uma pessoa que apoia, né, como fala isso, é um philanthropy advisor, né, uma pessoa que assessora, né, o investimento de famílias, dizendo que essa era uma grande vantagem, né, dos filantropos, que eles não precisam prestar contas para ninguém, porque o dinheiro é deles, afinal eles fazem o que eles quiserem. A questão que a gente precisa colocar é, quando essas organizações privadas, elas se colocam na esfera pública, ou seja, elas se colocam na posição de realizar ações em benefício público, ou visando o interesse público, ela sai dessa esfera privada. Ela passa a atuar numa esfera pública e, como tal, ela precisa se relacionar com a sociedade. Ela deve prestar contas daquilo que ela faz, né? Porque a ação dela repercute na vida, na realidade de outras pessoas. Então não se trata de uma esfera privada como a família de cada um. Então, a natureza dessas organizações são organizações privadas, mas que atuam, né, no universo público. Então, acho que essa questão, por mais que pareça, né, evidente, muitas vezes aparece como um obstáculo para o aprofundamento da prática de transparência. Então, eu falo assim, bom, eu faço a gestão do meu recurso, do meu negócio, eu decido, eu coloco o dinheiro, então eu decido para quem eu como e quando eu vou prestar contas. E aí eu acho que tem um papel da sociedade em demandar, né? Claro, em cobrar informação, em mostrar que há interesse. Então acho que tem aí uma questão que acho que quando a gente olha para a gestão pública, isso está mais consolidado quando a gente fala de controle social, mas as fundações deveriam assumir essa dianteira, as organizações como um todo, que o nível de transparência das fundações e das ONGs é similar, né? É difícil dizer quem é mais ou menos transparente, a gente tem um grau de transparência em geral baixo, né? Porque não há uma proatividade, um desejo de transparência.
Então, acho que essa questão, né, do sentido da atuação de organizações privadas na esfera pública precisa ser fortalecida quando a gente trata da questão da transparência. Tazes, quer comentar um pouquinho? Bem, o que eu acho que até pegando um pouco o gancho do que o André falou, a questão da importância da transparência, ela também está associada com o tamanho do impacto daquela organização. Todos nós temos uma preocupação em conhecer muito mais os atos que nos impactam. Então, quanto mais abrangente a atuação de uma entidade sem fins lucrativos, maior é a necessidade dela prestar contas do que faz. Isso acontece em todas as situações, né? E essa coerência, grande impacto, grande prestação de contas, ela existe em vários ambientes, em várias situações. Por exemplo, pequenos negócios não precisam de licenciamento ambiental, porque o seu impacto ambiental é pequeno. Então, eu vou abrir uma lojinha, eu não preciso de um licenciamento ambiental, porque eu não vou impactar o tráfego. Agora, eu vou abrir um shopping center, eu preciso, porque eu vou causar impacto. Da mesma forma, um pequeno estabelecimento, uma pequena ONG que tem uma atuação só numa comunidade, provavelmente só aquela comunidade tem interesse em receber a informação dela. Agora, uma ONG que está atuando, por exemplo, para alterar a política pública, para alterar um sistema educacional, ou para criar, por exemplo, um novo sistema de controle, por exemplo, ou de monitoramento de pessoas, segurança pública, tudo isso é necessário que aquela entidade tenha maior nível de prestação de contas, maior nível de transparência. Então, tudo isso se associa com o tamanho do impacto, né? Eu acho que essa orientação é importante. Agora, com relação ao dinheiro privado, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, em termos, né? Porque, por exemplo, dinheiro privado muito grande entrando num setor muito pequeno, ele distorce aquela realidade. Então, não é porque só ele é privado que não preciso prestar conta sobre ele, né? Nessa questão, o tamanho do cheque também pode influenciar e pode alterar uma situação muito grande. Uma outra questão é que, às vezes, essa entidade sem fins lucrativos, embora seja privada, ela não está pagando impostos. Ela ser sem fins lucrativos, ela, às vezes, gosta de imunidade, isenção. Quer dizer, a atuação dela está sendo feita, né, à custa de uma arrecadação que o Estado poderia ter se ela fosse uma empresa comercial. Então, justamente por ela economizar esses impostos, é que ela tem que dizer para a sociedade o que ela faz com o dinheiro dela. Então, uma empresa que tem um orçamento de 10 milhões e paga seus impostos, é diferente de uma ONG, uma fundação com um orçamento de 10 milhões. Porque a empresa arrecadou, colocou nos cofres públicos uma parte da sua riqueza. A entidade sem fins lucrativos, não. Então, ela tem que demonstrar que ela merece não ter colocado aquele dinheiro, portanto, ser mais transparente. Sim. Então, essa questão é importante. Tem uma outra questão, só trazendo um pouco, com frequência, né, dialoga ou conversa com pessoas, ou jornalistas, ou pessoas interessadas, né, no trabalho de fundações e institutos, em particular institutos e fundações empresariais, que vivem nessa relação do público e privado de forma ainda mais intensa. E há, frequentemente, né, uma suspeita que às vezes é colocada dessa relação do Instituto com a empresa. Então, afinal de contas, para que ela existe, essa empresa? Ela existe só para promover a imagem esse instituto, é só para promover a imagem da empresa, greenwashing, social washing, é só marketing. Então, você tem um conjunto de visões, né, sobre o objetivo real, né, dessas instituições, que muitas vezes distorcem o papel que elas têm, né? Se você tem um baixo nível de transparência, ou seja, na hora que eu vou buscar informações sobre a Fundação X ou Instituto Y, eu não encontro quem está por trás dessa organização, quanto que ela gere, quais são os programas, onde ela investe, que resultados ela obteve, que tipo de impacto ela está gerando, isso amplia o espaço para essa lógica de suspeição, né? Então, uma boa defesa, inclusive, das organizações para justificar o seu sentido público é justamente mostrar com clareza o que ela faz, né?
Então, essa falta de informação facilmente acessível, né, no trabalho das instituições, ela é um elemento de fragilidade do próprio setor, né? Então, imagina se a gente tivesse um padrão mais alto de transparência, seria muito mais fácil, por exemplo, responder à generalização que ocorreu, por exemplo, com os escândalos de corrupção envolvendo organizações da sociedade civil com a transferência de recursos públicos, que rapidamente contaminou todo o campo, né? Se a gente tivesse padrões altos de transparência, informações facilmente acessíveis, era mais fácil responder a isso, né? Porque a informação está lá, qualquer um que quiser entrar, pode entrar. Então não é só uma resposta a uma exigência legal, mas é um desejo proativo de transparência. Legal. Mas assim, quando a gente está falando de transparência, quais são os tópicos que as organizações devem focar? Assim? Como que seria isso em linhas mais práticas, dando exemplos, de repente? André, se você quiser comentar um pouco. Agora é o momento que eu abro o gráfico. É o infográfico, porque a gente fez alguns infográficos sobre transparência e eu acho que alguns deles são mais práticos. Eu acho que pode ser uma... Então, eu estou compartilhando com vocês, eu vou mostrar um infográfico agora, que é uma tentativa de sistematizar um pouco alguns dos... Vocês estão me vendo? Sim, tenta dar um full screen, André, no slide, para ver se fica maior, para as pessoas conseguirem ler. Mas, de qualquer forma, esse material está todo... Se vocês clicarem no site do GIF, no Face, no Twitter, esse material está lá. Então, essa publicação que foi traduzida pelo GIF, ela faz parte de uma série que chama Grantcraft, que é uma série que foi criada por um investimento da Fundação Ford. Hoje ela é mantida pelo Foundation Center nos Estados Unidos, e ela tem como objetivo trazer um ferramental prático para auxiliar investidores sociais em diversas áreas, sobre diversos temas. E esse especificamente trata da questão da transparência. Então eu vou rapidamente repassar alguns elementos desse infográfico, mas o texto completo e mais detalhes, inclusive com experiências práticas, vocês encontram na publicação que está acessível nesse link que vocês estão vendo mais embaixo na tela. A primeira questão que está colocado é a ideia de que talvez a forma mais direta de traduzir a noção de transparência é pela abertura, né? É abrir informação, é dar visibilidade pública para aquilo que você faz. Por que ser transparente, né? Transparência é um vetor de fortalecimento de relacionamento. Ela pode ser uma forma de ampliar aprendizado, ou seja, na medida em que você tem acesso à experiência de outras instituições e se engaja nesse diálogo, isso é também uma fonte de revisão dos seus próprios programas. Otimização de recursos, né, ou seja, você tem acesso, né, a diversas práticas, você conhece o trabalho de outras organizações, você cria um ambiente mais favorável ao estabelecimento de parcerias, você escuta, né, e tem condição de receber retorno dos públicos com os quais você se relaciona, ou seja, o fato de você ter um conhecimento acumulado não significa que você tem todo o conhecimento sobre um determinado tema. Então, à medida em que você realiza uma ação, ela afeta públicos específicos, então você está disposto a ouvir e entender como que outros grupos estão recebendo, né, a sua atuação, é fundamental para a sua própria qualificação, e um elemento de confiança, de estabelecimento de confiança pública, que é um pouco o que a gente falava agora. Como que faz isso? Quer dizer, por onde se começa? Como que eu amplio as práticas de transparência? A publicação apresenta 5 elementos bastante concretos. Ela está estruturada muito dentro de uma cultura de investidores que apoiam outras organizações. Então, a transparência ela é uma forma de você dar visibilidade para aquelas organizações que buscam recurso, de quais são as suas prioridades, de quais são os projetos que você prioriza, as áreas de atuação. Então, essa é a primeira coisa, a abertura de portas. A segunda é o compartilhamento das avaliações. Isso é uma coisa que a gente tem muito pouco, né? A gente tem também, acho que a gente vem num movimento crescente em termos de cultura de avaliação. As avaliações, né, têm sido objeto de muita reflexão,
mas muito baixa a cultura de compartilhar, ou seja, a avaliação ainda é utilizada com frequência para prestar contas, né, numa dimensão mais formal, mas muito pouco como um instrumento de aprendizado. E aprendizado não só seu próprio, mas também de outros, ou seja, para que outros aprendam com o resultado das suas avaliações. Fortalecimento do relacionamento com organizações apoiadas, ou seja, buscar canais de diálogo regulares com as organizações com as quais a instituição trabalha. Colaboração com outros investidores, né? Então tem a ver, assim, na medida que você amplia a disponibilidade de informação sobre o que você faz, mais fácil identificar sinergias e colaboração. E a outra é comunicar, é usar o máximo possível as ferramentas e os instrumentos disponíveis para a comunicação sobre o trabalho das organizações. E hoje a gente tem um conjunto de facilidades nesse sentido, né? Você tem sites, você tem Facebook, você tem Twitter, você tem uma série de instrumentos, muitas vezes gratuitos ou de baixo custo, que possibilitam a ampliação dessas práticas de transparência. Legal. André, o Sazi, você quer comentar um pouquinho? Eu acho esse infográfico bem interessante, porque ele concentra, de uma forma bem sucinta, alguns tópicos que se uma entidade seguir, com certeza implementará uma transparência mais eficiente, né, e mais abrangente, né? Claro que a pergunta sobre o que, quando você reporta o que você faz, isso é fator crítico, né? A entidade ela tem que estar preparada a dizer o que ela faz e, eventualmente, a compartilhar suas motivações, né? Também é importante compartilhar de onde vem o seu recurso, né? Porque isso é importante para saber quem financia a entidade, porque muitas vezes, né, iniciativas aparentemente meritórias, né, podem se tornar até em violações de direitos, né, dependendo de perspectivas, né, de outras pessoas. Então, dizer de onde vêm os recursos, o que faz, qual é o público-alvo, quais são os resultados esperados e os resultados alcançados, isso tudo é muito importante, né. Agora, é um processo de construção, né, a entidade ela também tem que desenvolver seus próprios canais de diálogo. Hoje a internet é o canal mais importante, né? Mas a gente sabe, a internet tem tanta informação que às vezes você também não consegue chegar na informação que você quer, né? Então também é importante avaliar, né, com esses seus principais públicos, né, quais são as formas mais eficientes de diálogo, né? Pode até ser por cartazes afixados na sede da entidade, pode até ser muito mais impactante do que colocar alguma coisa na internet, né? É importante avaliar tudo isso, né? Tá. A gente está recebendo algumas perguntas, só para quem não sabe, as perguntas estão sendo feitas ou pelo Twitter, né, @GIF, ou no próprio YouTube, você faz um comentário ali embaixo. E uma das perguntas que a gente recebeu, acho que tem um pouco a ver com o que o André já ia comentar, que e além disso, né, além de balanço, de relatório, que outro tipo de, não sei, relação o investidor social ou a organização precisa estabelecer para aumentar essa transparência? Então, com frequência, quando a gente discutia, né, o tema da transparência, a gente colocava, né, esses 3 elementos básicos, que era publica relatório, demonstrações financeiras, auditoria. Às vezes a reação era assim, pô, mas tá bom, mas isso tudo é muito burocrático, isso é muito formal, né? Qual que é realmente, o que mais que se tem, a transparência vai muito além disso, né? Então, há uma tendência a diminuir a importância, né, de compartilhar essas informações e um interesse em pensar outras dimensões da transparência. Eu vou colocar um outro infográfico que ajuda um pouco a gente a pensar nisso. Vê se você consegue clicar no full screen, sabe, André? É que eu estou com um problema anterior aqui, peraí. Agora deu. Então, vocês estão visualizando? Está visualizando, Mari? Tá tudo bem aqui. Então,
Uma dimensão importante, né, da transparência, o próprio guia do Trendcraft explora bastante, né, é a transparência como relação, ou seja, é a forma que as organizações se relacionam com a sociedade ou com grupos específicos. Então, tem muitas experiências ou muitas possibilidades que as organizações têm de fortalecer as práticas de transparência a partir desse relacionamento. E aí a gente sistematizou quatro dimensões, né, dessa transparência como relação, né. A primeira delas é essa ideia do catalisador de aprendizados, né, ou seja, a comunicação regular com os stakeholders ou grupos com os quais a instituição trabalha pode ser uma fonte regular e contínua de aprendizado, né, de trocas, de compartilhamento. A outra coisa é ter uma atitude, né, que facilite a interação direta, né, a ideia de facilitação de encontros. Então, uma instituição que trabalha no território, por exemplo, o fato de ela criar espaços em que a comunidade, organizações locais possam vir e discutir abertamente, compartilhar os objetivos do programa ou do projeto a ser desenvolvido, é fundamental, né? Porque, com frequência, né, aquele que está desenvolvendo a ação não tem todos os elementos de conhecimento que impactam o desenvolvimento daquele programa. A outra coisa é uma postura, né, de transparência favorece a incorporação de novas ideias. Então, não só na comunicação unidirecional, ou seja, de você comunicar aquilo que você pretende fazer, mas de você ter uma postura e uma atitude que possa incorporar outras opiniões, outras visões que ajudem você a desenhar seu próprio programa. Então, com frequência, as ações de transparência estão mais focadas na comunicação da ação e menos na sua concepção. Então, lançar mão, né, de espaços de compartilhamento para o desenho dos programas pode ser também uma estratégia de fortalecimento da atuação. E a última coisa é a ideia de construção de relacionamento horizontal. Quanto maior os canais de comunicação e mais acessíveis eles forem, mais horizontal, né, ou menos vertical pode ser o relacionamento estabelecido pela organização e os grupos ou a comunidade onde ele atua. Então, essas quatro dimensões trazem um pouco de luz sobre outras maneiras de se pensar a transparência, para além da abertura, para além da informação, mas que tem a ver muito mais com como que a organização se coloca no relacionamento com outros grupos. Legal. Você quer complementar, Sazi? Eu acho isso daí muito importante, usar a transparência como um processo de diálogo e construção de conhecimento, né? Tanto de compartilhar o conhecimento como de construí-lo, né? Porque, assim, em várias situações eu já me deparei com organizações que fazem projetos que são interessantes, que são importantes para aquele meio, mas que são totalmente dissociados do mundo em volta, ou seja, dissociados do que outras organizações fazem. Por vezes, uma organização, talvez no seu afã de fazer o seu projeto, ela se considera como a única capaz e a única que faz aquilo. Enquanto o processo de transparência, de demonstrar o que faz e, consequentemente, de buscar informações dos outros que fazem, permite até um compartilhamento de conhecimento, até a formação de redes, né? A gente pode até dizer que para você participar de uma rede, a transparência pode ser um elemento fundamental, porque você tem que mostrar o que você faz, né? O que você está disposto a fazer para as outras entidades integrarem-se contigo, né? Então, esse processo de compartilhamento e construção de conhecimento coletivo a partir da transparência também é muito importante, né? Agora, é um processo árduo. Árduo no sentido de que nós temos que ter uma cultura de transparência dentro da organização. As pessoas, por exemplo, questão de missão. Vamos começar uma coisa simples, missão, visão.
Será que todos os colaboradores da entidade sabem a missão da organização? Sabem a visão? Eles sabem quais são os propósitos? Quais são os projetos em andamento? Às vezes, até dentro da organização, essa informação é segmentada, né? O pessoal da área de programa conhece um pedaço, o pessoal da área de finanças conhece outro pedaço, e nenhum deles compartilha com o outro, né? Quer dizer, isso é uma questão interessante. Se você tem certeza que dentro da sua organização toda a informação é permeável, ela foi compartilhada para todo mundo, e todos os colaboradores, do porteiro ao presidente, digamos assim, são capazes de reportar o que a organização faz, quais são seus objetivos, seu alcance, você já está tendo um nível de transparência muito bom, né? O que a gente também tem que entender é isso, né? Não adianta você só fazer transparência em canais institucionais e quando alguém interage com um membro da sua equipe, essa pessoa não sabe o que está acontecendo.